O professor Eduardo Bittar, ele é professor associado do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP. Ele foi presidente nacional da Associação Nacional de Direitos Humanos, a ANDEP. Foi segundo vice-presidente da Associação Brasileira de Filosofia do Direito. O professor proferiu mais de 180 palestras em seminários e congressos em 21 estados brasileiros. Integrou encontros e congressos no exterior, Líbano, Portugal, Alemanha, Itália, República Tcheca, Argentina, Chile, Uruguai, África, Estados Unidos, Canadá, França, Austrália, Espanha, Bélgica e Suíça. Foi visiting professor na Universidade de Bolonha, na Itália, em 2017, na Université Paris-Nanterre, na França, em 2018, e do Collège de France, na França, em 2019. É ainda membro titular do Grupo de Pesquisas Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do Instituto de Estudos Avançados da USP e é bolsista de produtividade do CNPq. Professor Eduardo Bittar, por favor. Bom dia a todos e a todas. Senhores e senhoras juízes do trabalho, desembargadores e desembargadoras do trabalho aqui presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de, enfim, agradecer pelo generoso convite para integrar a programação desse 9º Encontro Institucional da Magistratura Trabalhista, aqui apontando como sua responsável a desembargadora Margarete Rodrigues Costa, diretora da Escola Judicial do TRT 5. E também o juiz do trabalho Danilo Gonçalves Gaspar, coordenador acadêmico da Escola Judicial do TRT 5. Gostaria de aproveitar essa ocasião para cumprimentar as demais autoridades, Maria de Lourdes Linhares Lima de Oliveira, desembargadora presidente do TRT 5, Dalila Nascimento Andrade, desembargadora corregedora do TRT 5, Cecília Barreto Magalhães Pontes, juíza-presidente da AMATRA, e também mencionar a Mogana de Almeida Richa, coordenadora da escola do TRT do Paraná, aqui também honrando as atividades dessa programação, e que também, junto comigo, participa do grupo de trabalho em Brasília, responsável, enfim, pelas atividades de reflexão e normatização das redes sociais e seu uso pelos juízes. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que a presente conferência, ela é fruto de um trabalho anterior, um trabalho que tive junto ao TST, a convite do ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, diretor da Escola Nacional, tendo proferido conferência há aproximadamente um ano atrás, em 2018, versando sobre essa mesma temática. A partir dessa ocasião, eu iniciei quase que uma caravana nacional em torno dessa temática. E vim exatamente o quê? Me envolvendo com os colegas, com as colegas, procurando, junto com os colegas e as colegas, trabalhar suas preocupações, suas aflições, seus questionamentos sobre um tema que, evidentemente, é um tema da última ordem. É um tema da agenda do contemporâneo e, ao mesmo tempo, um tema que clama por urgente regulamentação. Antes de propriamente iniciar, eu gostaria também de grifar que, através dessa conferência, é possível trabalhar alguns pontos centrais desse questionamento que nós vamos enfrentar ao longo do finalzinho desta manhã.
Evidentemente, para quem quiser buscar um aprofundamento, esse aprofundamento, né, não pode ser dado no tempo restrito que nós temos de trabalho aqui. Podem procurar os meus trabalhos mais verticais sobre essas temáticas, entre eles um livro publicado Brasil-Portugal sobre os direitos humanos no espaço virtual, o livro Curso de Ética Geral e Profissional, que no ano de 2019 alcançou sua 15ª edição pela editora Saraiva, também o meu último trabalho, Filosofia do Direito, Diálogos Globais, transborda em direção a essa reflexão a respeito da era digital, seus desafios para o mundo do trabalho e os desafios especialmente para a democracia e os direitos humanos. Também é importante, antes de iniciar, noticiar que o tema objeto da nossa reflexão nessa manhã, ele está sendo consubstanciado na forma de uma nova resolução do CNJ, que deverá ser lançada ainda no mês de agosto, especificamente tratando do tema do uso das redes sociais pelos magistrados. E agora nós já estamos, enfim, prontos para iniciar. A conferência ela se intitula As implicações éticas nas redes sociais para os membros do Poder Judiciário. Ela está dividida em 3 grandes partes, como podem ver pela exposição do PowerPoint: o direito na era digital, a ética na era digital, ética e magistratura na era digital, e aí nós entramos propriamente na reflexão de ética profissional que nos toca desenvolver nessa manhã. Eu vou enfrentar o tema através de uma leitura. A leitura vai estar acompanhada das imagens de PowerPoint, para mais fácil visualização e projeção dos senhores e senhoras. E essa abordagem, ela permite uma reflexão multidimensionada do nosso problema de estudo e trabalho. Portanto, vamos ao primeiro tópico, o direito na era digital. A teoria do direito na era digital. A era digital impõe novos desafios ao direito. Dessa forma, a teoria do direito não pode permanecer estática diante desses novos desafios. Diante da tecnologia avançada, da inteligência artificial, da aceleração da vida, entra-se de fato numa nova era, a era da revolução digital, considerada por muitos analistas a 4ª grande revolução dentro da história do capitalismo e da modernidade, num novo estágio de desenvolvimento do mundo moderno. Aqui se podem apontar os fatores que estão presentes nesta dinâmica das novas tecnologias e que constituem os novos ingredientes da era digital. A tecnologia da informação, as nanobiotecnologias associadas, a tecnologia genética, a tecnociência, a neurociência, a cloud computing, a robotização, a digitalização, as microtecnologias e a inteligência artificial. Trata-se de um hiperaperfeiçoamento da razão técnica e das tecnologias científicas. Por isso, esses fatores aqui presentes não são tomados apenas como aspectos isolados do mundo contemporâneo, mas como conglomerados de fatores que constituem uma nova dinâmica, uma nova etapa dos processos de modernização. O que se processa aqui é uma dessubstancialização da matéria e das relações num processo social de modernização líquida
para nos utilizarmos da nomenclatura adotada pelo sociólogo Zygmunt Bauman, em direção a uma transferência da vida e das relações para o virtual, para o digital e para a hipervelocidade da relação entre as máquinas. Assim é que Bauman afirma, na obra intitulada Modernidade Líquida, aquilo que cito, aspas, a presente versão liquefeita, líquida, dispersa, espalhada, desregulada da modernidade, pode não implicar o divórcio e ruptura final da comunicação, mas anuncia o advento do capitalismo leve e flutuante, marcado pelo desengajamento e enfraquecimento dos laços que prendem o capital ao trabalho. A obra citada é Modernidade Líquida, na página 171. Assim, em nossos tempos, emerge uma civilização, aspas, da leveza. Aqui eu tenho presente a leitura do sociólogo francês Gilles Lipovetsky, cujas características apontam para as dimensões do impalpável, imaterial, virtual e, portanto, a emergência de um mundo configurado em torno da leveza. Para Lipovetsky, na obra homônima da leveza, afirma, cito aspas, revolução da miniaturização, nanotecnologias e do digital. Vivemos o tempo da leveza munda conduzida pelas novas tecnologias. Citação, portanto, da obra da leveza, página 115. Aqui se pode também dizer, utilizando uma outra aproximação, a do filósofo francês Alain Soupiot, que se está diante do império do digital, o que na França se chama de numérico, le numérique, o digital. A emergência do digital que instala a governança numérica e destrona o império da lei. Tudo que a gente conheceu. Estado democrático de direito, democracia fundada numa relação com partidos, sindicatos organizados, estruturando e, de certa forma, dando condições para uma relação entre o mundo do trabalho, a sociedade civil e o governo, tudo isso se desarranja com a liquidez dos novos tempos. Então nós temos que estar, nesse sentido, muito conectados aos desarranjos da nova era. E é isso que essas mentes, esses pensadores, sociólogos, filósofos, vêm indicando como rumo de transformação, digamos, da agenda do contemporâneo. Estes diagnósticos sociológicos e filosóficos contemporâneos, convergentes entre si, são relevantes para uma apreensão mais profunda dos rumos e desrumos sociais dos processos de modernização. É assim que atualmente a realidade do ciberespaço, da forma como foi identificada em 1984 por William Gibson, é entre nós hoje uma realidade concreta. A concretude da virtualidade é propriamente esse paradoxo da conversão imaterial e fundamental daquilo que é propriamente da dimensão do imaterial e do informático informacional. Com o evolver da cibernética, da robótica, da informática, criaram-se as condições para o estágio atual de desenvolvimento da técnica. A especialização da microeletrônica, a revolução Microsoft, os processos de automação, a ampliação prática da virtualidade, da digitalidade incorporadas aos procedimentos operatórios do cotidiano, desconstroem muito do que se conheceu como, aspas, realidade, digamos, concreta, empírica,
natural e social para constituir-nos agora em um outro nível, de uma realidade agora virtual, digital, artificial. As fronteiras do real, portanto, foram ampliadas e simultaneamente alteradas. Por isso, uma redefinição de nossa própria condição se dá a partir do impacto que a tecnologia opera na vida humana. Em O Futuro da Natureza Humana, uma obra publicada pelo filósofo alemão Jürgen Habermas em 2001, na Alemanha, já era possível detectar o caráter problemático da presença da tecnologia na redefinição da nossa própria identidade. Hoje nós estamos estudando, no plano dessa nova fronteira, a ressignificação da nossa condição a ponto de falarmos de uma dimensão do transhumano. Nós estamos começando a pensar uma cidadania ciborgue. Eu já tenho textos, inclusive, em discussão, publicados sobre isso, antecipando a possibilidade de direitos envolvendo as relações mais robotizadas e, portanto, mais, enfim, tecnofílicas. Essas que são a nova margem de modernização. Então, isso afeta profundamente a nossa condição e nós temos que começar a despertar para essa consciência. O que é que nós vamos fazer com os desafios dessa nova era? Nesse contexto, é certo que uma nova fronteira da ciência do direito irá emergir. E, de fato, a essa nova dimensão da realidade, chamada de realidade digital, já corresponde uma nova fronteira da dogmática jurídica, qual seja o chamado direito digital, direito das novas tecnologias, que muitos entre nós estão já começando a estudar. Há autores também e autoras que se referem a um chamado direito virtual, direito das relações virtuais. Temos que começar a prestar atenção nessa nova e emergente fronteira da dogmática jurídica no mundo. Mas esse é apenas um aspecto da relação muito pontual entre direito e tecnologia. Ela não para aí. O outro aspecto é propriamente aquele que implica novos desafios e, com isso, o impacto das novas tecnologias que irá recombinar o papel da teoria do direito em múltiplas dimensões, especialmente em capítulos mais diretamente sensíveis às novas fronteiras das transformações sociais, no âmbito do direito do trabalho, dos direitos da personalidade, do direito internacional, do direito comercial, dos direitos humanos e, sobretudo, do direito penal. Para nós ficarmos em alguns exemplos, os crimes digitais hoje se expandem em fronteiras absolutamente desconhecidas anteriormente. Ou seja, se não houver investigação criminal avançadíssima, nós não conseguimos perseguir a forma pela qual se organiza a nova criminalidade sem fronteiras. Então, por aí nós temos que olhar que não, a questão da relação entre direito e tecnologia não para numa relação estruturada em torno da formação de um direito virtual. Nós temos que começar a verificar que isso afeta todas as áreas do direito. No âmbito do direito do trabalho, o teletrabalho, e os desafios do desarranjo da forma como nós conhecemos a estruturação dos direitos sociais é, evidentemente, o mais grave problema e que, infelizmente, não é objeto da minha, conferência e, portanto, eu não vou poder aprofundar nesse ponto. Fica apenas, essa pontuação. O que nós percebemos é que a emergência do papel das redes sociais faz parte de um processo mais amplo de transferência da vida do mundo real para o mundo virtual. Essa reconfiguração dos processos de socialização implica na migração de dados e conteúdos,
mas também na formação de novas relações de poder. O poder hoje ele é fundamentalmente um poder de controle da informação e do dado. Então todas as relações sociais vão estar estruturadas em torno da disputa pela informação e pelo dado. Quem controla a rede, e se ela é anárquica, se transforma naquele que detém o maior quociente de exercício de poder possível na era digital. Então nós temos uma reconfiguração não só das relações sociais de base, mas também das relações de poder. Agora o poder do século XXI ele é digital. E ele obedece a uma lógica específica que é a lógica do algoritmo e do controle que ele estabelece sobre dados, previsões, conteúdos, relações, produtos e pessoas. É nesse contexto social mais amplo que as redes sociais refletem muito bem os paradoxos da vida contemporânea. E só poderiam ser fruto de uma sociedade individualista, hedonista, narcisista e exatamente por isso oposta a todas as formas mais nobres de socialização que poderíamos identificar. As redes sociais fundam um modo de interação tecnomediado, líquido, frágil, baseado no simulacro da distância vítrea das telas de computador, de gadgets e de smartphones. Por isso as redes sociais são, num certo sentido, também redes antissociais. Segundo ponto dentro desse item, a relação entre direito, ideologia e cyberculture. Toda era produz suas próprias ideologias. Estas servem para justificar novos processos sociais. E por isso, tornam possível camuflar a emergência de novos poderes e formas de dominação. As ideologias são, assim, a face cultural na forma de um sistema de ideias, de processos sociais mais basilares ao nível da economia e do trabalho, das interações sociais e do controle social. Não por outro motivo, nossa época é farta na apologia das novas tecnologias. As novas tecnologias são a panaceia que nós precisávamos para resolver tudo. Então, todas as promessas estão, e todas as apostas estão feitas sobre o mundo do desenvolvimento digital. É assim que se torna possível que os indivíduos se tornem, hoje, apêndices de seus gadgets, enquanto enxergam apenas nestes os seus grandes novos aliados. No isolamento do individualismo das grandes cidades, a única coisa que nós vemos são os indivíduos se curvarem aos seus telefones, né, dando amém à rede às 6 horas da manhã e se despedindo da rede, provavelmente à meia-noite, 1h da madrugada. Ou seja, há não só uma tecnodependência, um vício, mas há também um processo de absorção da nossa capacidade cognitiva pelo sistema. Por exemplo, hoje, o número de visualizações de uma determinada página define se você é um sujeito X ou Y perante a visibilidade da rede. O que nos coloca num outro patamar de relações de socialização, num certo sentido progressista, mas num outro sentido também dessocializador. E aí vai o grande risco de uma aposta irrestrita nestes meios anárquicos e desregulados. A tecnodependência deixou de ser algo lateral e a vida moderna hoje impõe um uso irrestrito, imoderado, exaltado, tecnofílico de todo o aparato técnico que suporta a integração das novas tecnologias e a expansão dos novos instrumentos técnicos. Afinal, por projeções, hoje já é possível antever que um robô
poderá substituir um humano para ler um discurso em 2025. E aí, provavelmente, a desembargadora nem me convidar mais irá para uma nova conferência. Nós já teremos aqui um robô falando sobre esses temas. Escrever um trabalho escolar, projeções para 2026, para pânico de todos os educadores do ensino fundamental, médio e universitário. Eu não vou saber distinguir se aquilo que foi feito por um sistema robótico de inteligência, de acumulação de dados e, portanto, capaz de muito mais coisas que nós somos capazes individualmente, ou se o aluno, de fato, fez aquele trabalho. Compor um sucesso musical, portanto, fazer coisas do espírito, coisas nobres, coisas sensíveis. 2027, essa projeção. Atuar como um vendedor de loja, substituindo a empregabilidade de escolaridade baixa e média, 2030. E o que nós vamos fazer com todo esse déficit de empregabilidade e com todas essas vagas de emprego que vão ser robotizadas e substituídas por procedimentos tecnológicos? É uma outra pergunta que nós temos que nos fazer. 2.140 projeções para substituir qualquer trabalho humano. Então, dentro de aproximadamente 100 anos, nós temos um novo mapa dos processos de produção e de estabelecimento de relações sociais. Nós temos outra forma de socialização, outro mundo econômico. As previsões do crítico americano Andrew Keen apontam para o fato de que nos próximos 15 anos as tecnologias digitais irão reconfigurar por completo os relacionamentos humanos. É nesse sentido que se podem localizar atualmente utópicos das novas tecnologias a idealizar os traços de uma nova era a partir do Vale do Silício, o Vale das Tecnologias nos Estados Unidos. Esses que seguem uma religiosidade moderada acerca do valor das novas tecnologias, de onde promanam promessas futuristas, um novo empreendedorismo digital, mas entre elas as promessas mais desmesuradas, como a libertação do homem de todos os seus fardos. Portanto, essa vociferação acerca das promessas das novas tecnologias tem hoje os seus filósofos profetas, os seus cientistas futuristas, os seus internautas tecnofílicos. Lembremos, o Brasil hoje tem uma adesão de metade de sua população, de em torno de 100 milhões de usuários de redes sociais, portanto, é um dos países mais conectados às redes sociais do mundo. Não é à toa que nós temos um e-commerce de uma proporção brutal, extremamente valioso economicamente, e não é à toa também que nós temos o impacto que as novas tecnologias produziram sobre a política brasileira, reconfigurando por completo o cenário da democracia brasileira. Então vejam, há uma transformação profunda dos nossos processos de socialização e nós temos que começar a nos dar conta do impacto dessas novas tecnologias. No entanto, aqui se deve enxergar apenas, na voz desses personagens, a ideologia futurista que qualifica a chegada de uma nova revolução da indústria, com um olhar histriônico e aqui hiperexaltado. Assim, a era digital, vista como uma era cognitiva, se torna a era que produz novas ideologias e traz consigo enormes riscos de novas irracionalidades. Esse é um ponto forte da minha preocupação e, portanto, da experiência, enfim, proporcionada por essa conferência. São esses riscos que precisam ser mapeados, identificados, dosados, regulados,
quando exatamente o mero enaltecimento não permite, senão, o encobrimento da estrutura das novas formas de dominação. Por isso é tarefa da razão, especialmente da razão filosófica, fornecer subsídios para a leitura e a desmistificação das novas ideologias da era digital. Por isso, pelo caminho da reflexão filosófica, é possível apontar para a crítica das irracionalidades tecnológicas, considerando-se agora riscos atuais e concretos. Vou apontar alguns. Primeiro, a sobrecarga informacional se torna uma nova forma de desinformação. Cada vez mais os indivíduos têm mais informação e menos capacidade de processar criticamente essa informação. Será que é acidental? Nós temos que começar a colocar isso na balança. Segundo, o crescimento das formas de hipercontrole dos indivíduos pelo controle de seus dados da vida pessoal e profissional. Terceiro, crescimento da dominação intelectual e da perda da liberdade de consciência, considerando a invasividade dos meios eletrônicos que progressivamente, hoje ainda são equipamentos fora de nós, mas daqui a pouco eles estarão diretamente acoplados ao nosso organismo. Isso é uma questão, enfim, de 10, 15, 20 anos, já existe esse horizonte. Quarto, a emergência da programação pela governança digital no lugar do governo fundado na vontade do povo soberano, como nós conhecemos através do pensamento de Jean-Jacques Rousseau e da tradição republicana moderna, e essa perspectiva já vem sendo apontada criticamente pelo filósofo francês Alain Soupiot. Isso já é uma realidade no grande centrão da Europa desenvolvida. Quinto lugar, na era da pós-verdade, a emergência das fake news e o enfraquecimento da democracia e do debate público, gerando um estado de, enfim, desinformação, perda de capacidade crítica e, portanto, alienação político-eleitoral. Diante, por exemplo, de uma guerra de informação, o eleitor não sabe como se situar. Então ele volta aos rincões de suas posições mais basilares. Né? Eu não sei de fato o que está acontecendo, me dizem coisas diferentes de todos os lados. Então vejam que a guerra informacional gera um efeito sobre a população, que é uma inércia espectadora, né? E também uma desconexão com o mundo da política, cujo efeito é a rejeição do mundo político, que é o que nós estamos vivendo e, portanto, assistindo no atual momento. Em sexto lugar, o enfraquecimento das subjetividades, que agora estão tecnodependentes e, portanto, acreditam e transferem o universo da verdade para dentro dos equipamentos. Só que lá atrás tem gente dizendo o que é a verdade. E é isto que nós não conseguimos criticar, enxergar, problematizar. Ou seja, é através do controle algoritmo que hoje eu estou controlando também os conteúdos de verdade disseminados para amplo acesso. O resultado disso tudo, o enfraquecimento da ética e dos liames sociais. Há uma fratura nas relações, na comunicação e na integração entre os indivíduos. Isso me permite passar para o próximo tópico, o direito digital e os direitos humanos. Como fica essa relação? Tendo-se presente o que se disse anteriormente, enquanto o aumento da presença da máquina desmancha, desordena e torna incerta a vida contemporânea, afetando relações sociais, a forma do trabalho, as interações digitais, considerando-se as categorias que organizaram a mais conhecida modernidade pesada, a modernidade industrial,
O direito tem a tarefa de regular, hoje, os efeitos negativos desse processo, atuando na perspectiva da preservação de direitos e deveres, especialmente tomada a situação dos direitos humanos no espaço cibernético. Por isso, no Brasil, como em tantos outros países do mundo, começa a avultar uma legislação específica sobre essa matéria, digital, virtual, como apontam hoje os mais de 11 textos legais sobre temas variados do direito digital ou virtual. A Lei do Processo Eletrônico de 2006, a Lei da Pornografia Infantil na Internet de 2008, a Lei do Teletrabalho de 2011, a Lei de Crimes Eletrônicos de 2012, até a mais recente Lei do Marco Civil da Internet de 2014, o que aponta a necessidade de uma regulação progressiva da anarquia inicial com a qual os meios eletrônicos se estabeleceram como uma nova forma de socialização. Então nós estamos saindo, digamos assim, de uma idade da pedra do direito, na capacidade de regular os meios eletrônicos, e de fato entrando na era da regulação dos meios eletrônicos como uma solução medianeira de fundamental importância para compensar os efeitos negativos do avanço das novas tecnologias. A tarefa do direito, portanto, para fazer face à era digital, é a de consolidar a quarta geração dos direitos humanos, regulando a engenharia genética e avançar no sentido de tornar ainda mais claro o surgimento de uma chamada quinta geração dos direitos humanos, correspondendo agora à regulação da tecnologia da informação. Tendo-se em vista a importância de contornar por camadas de regras jurídicas o núcleo central da dignidade da pessoa humana, do qual não se pode abrir mão, nem em condições presentes, nem em condições futuras. Esse é o nosso núcleo central, do qual nós não podemos desapegar num processo de progressiva democratização da vida e progressiva realização da efetividade dos direitos humanos. Se nós enxergamos essas grandes transformações, nós podemos já partir para o segundo tópico dessa conferência, a ética na era digital. E eu queria apontar aqui no auditório já a chegada do nosso companheiro Roberto Fragale Filho, discretamente, chega ali ao fundo, não quer se comunicar, mas eu faço questão de mencionar meu colega, professor, nos conhecemos há mais de 20 anos, em várias batalhas, uma delas é todo o trabalho em torno da Associação Brasileira de Ensino do Direito e a luta por um ensino jurídico de qualidade no nosso país, coisa que não se realizou. A ética na era digital, nosso segundo ponto desse encontro e, portanto, dessa conversa. Ética, internet e redes sociais. A ética não se restringe a estar isolada ou confinada a qualquer tipo de ambiente em específico. O social, o familiar, o profissional, as instituições, o meio educacional. A ética está onde o ser humano está. E se o recente desenvolvimento da e-technology e do aparato tecnológico na era digital vem permitindo a descoberta de todas as potencialidades da rede mundial de computadores e inúmeras outras ferramentas digitais, afirmam-se a partir daí novas formas de socialização e construção de, aspas, relações virtuais. As redes sociais fazem parte do grande gênero relações virtuais.
Não se pode, no entanto, acreditar que a virtualidade promove a invisibilidade dos atores virtuais. E esconde ações pelo fato de elas estarem sendo realizadas, aspas, longe dos olhos, ou de forma oculta, ao controle e à observação de outras pessoas, das instituições ou das formas mais tradicionais de controle jurídico dos comportamentos sociais da forma como nós conhecemos isso. Nas redes sociais, se tem a sensação de estar anônimo, e por isso a salvo de qualquer tipo de interferência de travas e limites do mundo real. Por isso, através das redes sociais, indivíduos destilam o veneno ácido do escárnio, exprimem os seus preconceitos, deslocam todo o seu ódio ao outro, dão vazão a visões radicais de mundo e praticam atos digitais que talvez não praticassem caso a interação fosse face-to-face, presencial. O indivíduo se libera atrás das relações virtuais. A interação pessoal, ela constrange, a interação virtual libera. Então vão começar a aparecer fenômenos nas redes com alto caráter de dessocialização e negação da vida social. Que fenômenos são esses? Eles estão espelhados no PowerPoint. O enorme erro do internauta é o de confundir privado e público no uso das redes sociais. E a fazer uso privado das redes sociais, simultaneamente se participa da esfera pública digital, a qual se torna imediatamente integrado, saiba o indivíduo ou não, queira o indivíduo ou não. Assim, todo o comportamento social, digital, não digital, deixa rastros, gera efeitos e gera responsabilidades. Por condutas várias hoje, disseminadas de forma viral na internet, com uma velocidade incrível, inclusive, a maior parte propagadas no formato hashtag, vem se potencializando em muito violações e constrangimentos a direitos. Aliás, como tudo em cultura de massa, a ideia de espalhar virais é absolutamente contrária ao lugar da reflexão, da autonomia e da crítica. A linguagem eletrônica, de certa forma, ela afetou a forma pela qual os processos de socialização se dão, de modo que cada vez menos se estimula uma frase inteira, um raciocínio, a construção lógica, a independência intelectual e a capacidade, sobretudo, de discernimento. E a atividade judicial, se nós ficarmos nesse campo, ela é fundamentalmente o cuidado prudente de exercer o discernimento em relação à legislação e ao aparato jurídico do país. Então, deixar-se afetar e levar-se por esse roldão para juízes e juízas é extremamente perigoso, pois coloca o seu lugar profissional no mundo em questão. Na torrente de virais que correm pela internet, especialmente pelas redes sociais, torna-se possível que as mais improváveis informações se disseminem, afetando opiniões, julgamentos, convicções íntimas, ideias, favorecendo-se condutas de massa. Se tudo isso ainda se misturar com opinião política, tudo pode ficar ainda mais explosivo e grave. Assim, todo o deslocamento operado do mundo real ao mundo virtual vem exigindo preocupações no debate sobre a natureza do espaço virtual. Na medida em que este vem sendo transformado em um lugar de depósito e armazenagem de todo tipo de dado e informação. Existe aí uma arena de vale tudo
em linguagem virtual. E nós temos o papel de sermos extremamente seletivos naquilo que nós vamos nos conectar. Há conteúdos extraordinários na internet, há conteúdos extraordinários. Eu posso acessar a biblioteca de Oxford em segundos e pegar o melhor livro publicado no último ano. Isso é fantástico. Mas ao lado da melhor informação existe a desinformação, existe o lixo, aquilo que é tóxico às nossas mentes, às nossas opiniões, à formação da nossa vontade. Por isso é muito importante a discussão sobre a qualidade, especialmente quando nós começamos a nos aproximar do campo da ética, na medida em que aquele dado que viola liberdade, privacidade, intimidade, documentos pessoais, pode afetar a honra, a integridade psíquica, violar direitos e atingir pessoas. Não por outro motivo, as redes sociais se tornaram hoje, infelizmente, um farto campo de expressão de violações a direitos da pessoa humana. Ensejando-se a discussão hoje sobre a legitimidade, a legalidade e a descaracterização do sentido dessa conquista que é o espaço virtual. A ampliação da fronteira, a expansão da interação comunicativa, a armazenagem de informações, a transmissão de dados, as transações virtuais são aspectos positivos do espaço virtual. Mas o que nós devemos debelar são os usos atentatórios a direitos e violadores de regras básicas do convívio, dos processos de socialização, tornando necessário nós termos uma atenta leitura sobre os grandes princípios que devem governar as redes sociais a partir da leitura do marco civil da internet. Nessa perspectiva, a liberdade ela deve se compatibilizar com a segurança no espaço virtual, estimulando-se um uso responsável da rede, não a concepção de que a rede pode acolher, aspas, tudo. Deve-se ter consciência de que 15% da internet de superfície, que é o campo que nós acessamos, é o campo de rastreamento do Google, que é o nosso principal rastreador, pesquisador, mas os 85% restantes da internet são Deep Internet e Dark Internet. Ou seja, as dimensões mais profundas e incógnitas da rede, onde nós vamos encontrar todo tipo de coisa, entre elas venda de armamento bélico pesado, tráfico, o encontro do crime organizado, a projeção, enfim, de atentados terroristas, entre outras coisas, que se processam através desse espaço. Seja, portanto, na internet de superfície, seja na internet profunda, vêm ocorrendo fenômenos tais como pornografia infantil, tráfico de pessoas, divulgação de doutrinas neonazistas, racismo, perseguição a minorias, misoginia, dispersão de ideologias destrutivas, apologia à violência. Eu tenho acompanhado alguns casos de programação de atentados a escolas públicas no Brasil, todas arquitetadas através da internet, lamentavelmente imitando a forma como nos Estados Unidos aqueles atentados se processam. A xenofobia, a criação de estereótipos sociais, o inimigo social, que deve ser, enfim, eliminado, é aquele grupo, é aquele indivíduo, é aquele perfil. O fundamentalismo religioso, o assédio moral, o bullying, o ódio de classes, o discurso de ódio, hate speech, o cyberstalking, que destrói a personalidade de jovens nas escolas, públicas ou privadas,
o que deve chamar atenção para os mecanismos e frentes de trabalho voltados para prevenção, educação, denúncia, inibição, coibição de condutas ilegítimas e danosas no espaço virtual. Ademais do que se disse, deve-se ter presente que as redes sociais têm promovido, em grande parte, a ignorância, disseminado a discórdia, exaltado personalidades doentias, que são os tais da vez. E você não aparece, mas os tais da vez aparecem. Tem tantas mil visualizações. Glorificado vícios e distorções, gerado desinformação, construído celebridades efêmeras, treinado para o exercício de opiniões distorcidas e pouco fundamentadas. Hoje você não precisa estudar mais nada, você tem opinião sobre tudo, mas não conhece nada. E pode defendê-las contra o outro e acima da opinião do outro, não importa se ele é um cientista ou uma personalidade que dedicou sua vida inteira à pesquisa daquele tema. Tem possibilitado o crescimento da intolerância, espalhado o juízo raso e a simplificação planificadora das coisas. As coisas não têm uma explicação simples, elas não encontram soluções fáceis. A promessa de fórmulas imediatas responde a essa lógica da simplicidade e da velocidade que é própria das redes sociais. Tudo se soluciona num piscar de olhos, né? Então, por que um juiz demora 8 meses para dar uma sentença? Mais rápido, não é? Então, nós vamos atravessar todas as etapas do processo, e o processo pode ser implodido, as instituições podem ser abandonadas, entende? Existe um movimento de aceleração da vida que corre por aqui, e as instituições correm sob o peso, enfim, da burocracia e dos ritos necessários para a garantia de direitos e deveres no espaço da discussão judicial de responsabilidades. Sabendo-se que a internet diluiu e estilhaçou a malha de saberes e relações da esfera pública liberal, esse esgarçamento agora ele é fonte notória de desorientação ética, intelectual, social e política. Na entrevista do ano passado, publicada em 7 de maio de 2018, o filósofo alemão Jürgen Habermas afirma algo interessante para nossas anotações. Cito: é possível que com o tempo aprendamos a lidar com as redes sociais de uma forma civilizada. O que significa que tudo aquilo a que me reportei até agora aponta para o caráter incivilizado do uso das novas tecnologias. Próximo passo: ética, sociedade digitocêntrica e violações a direitos. O deslocamento para a dimensão dessa ágora virtual não significa um transplante da ágora real ao ciberespaço, pois o indivíduo está mediado pelo dígito na construção de sua entrada na rede. Essa pequena e breve constatação parece apenas parte de uma operação técnica, mas, enfim, o cerne da distância entre ego e alter nesta sociedade digitocêntrica. Então, nós demolimos os muros reais, prometemos a ausência de muros e reerguemos os muros virtuais. Então, no lugar dos muros reais, aparecem os muros virtuais. Afinal, é na ponta dos dedos e diante do dígito que se conta o poder de negociação entre cada parceiro da interação virtual, sabendo-se que esse poder ele é reduzido a uma capacidade de tornar o outro uma vítima em potencial do seu arbítrio digital. Assim, o efeito caos da dispersão internética gera uma percepção distorcida da relação entre liberdade e responsabilidade, onde a responsabilidade é prejudicada em favor da hiperexaltação da liberdade.
Essa é somente mais uma frente de afetação entre ego e alter, agora mediados pelo digitocentrismo. Em seus estudos, o jurista português José de Oliveira Ascensão afirma algo aqui relevante para a nossa preocupação. Ele diz, cito, um dos mais graves problemas que a internet suscita consiste na possibilidade de ser utilizada como uma via para a difusão amplificada de conteúdos ilícitos. Fecha aspas. Nessa linha de análise, a internet é meio, é veículo, é instrumento. Assim, o caráter criminoso, o sadismo humano, a busca de impunidade ou comportamento desviante podem se manifestar entre presentes ou entre ausentes pelos mais variados mecanismos de interação. É nesse contexto que o Brasil tem se destacado pelo volume de adesão ao espaço virtual, já apontei isso antes, mas também pelo número de violações a direitos no espaço virtual. Mais além ainda, a internet potencializa ainda a criação de novas armas na medida em que o jogo entre pessoas agora se afirma como um jogo de informações entre personagens digitais. O inventário destas preocupações toca em diversos campos e por isso afeta a percepção de que o uso da rede não pode ser um uso anárquico e imoderado. Outra dessas percepções é de que os meios clássicos do direito são insuficientes para prevenir e remediar de forma adequada situações ofensivas e lesivas. Por fim, pode-se observar de forma, aqui pontualmente conclusiva, que a internet e as redes sociais parecem ter alterado de forma definitiva a nossa forma de interação e socialização. Isso tem ampla significação para a economia, para a política, e não poderia ser diferente também para o direito. Por isso, apesar das luzes produzidas pelo ecrã das telas de computadores, não há que se esperar o iluminismo contemporâneo surgindo de dentro das redes sociais. Esses dois tópicos iniciais nos colocam no patamar necessário e suficiente para nós entrarmos agora no ponto exato da nossa preocupação. Então eu parto para o último item, ética e magistratura na era digital, já caminhando em direção à expressão daquelas preocupações que tocam mais diretamente a vida e o trabalho dos senhores e das senhoras. Ética, magistratura e realidade virtual. O juiz, a juíza, não pode ignorar esta realidade virtual e seus desafios. O que não significa que o juiz, a juíza, deve estar dentro dela, ou ainda se submeter à sua lógica, seguindo as regras dos jogos de relações virtuais. Assim, um juiz, uma juíza, midiática, ou de holofotes, não necessariamente é o melhor produto do processo de abertura democrática e transparência judiciária. Mas aqui se está diante de uma questão de complexa tessitura. Isso porque envolve não somente o juiz, a juíza e os seus atos digitais, mas conjuntamente uma série de dimensões de direitos. Primeiro, a liberdade de expressão enquanto um direito fundamental do juiz e da juíza. 2, os limites determinados pela ética profissional. 3, o compromisso do profissional do direito, e aí nós nos incluímos como parceiros do mesmo mundo, parceiros e parceiras, advogados, procuradores, promotores, advogados da União, juízes, dentro da magistratura do trabalho, Justiça Federal, etc.
no mesmo universo. Portanto, como aqueles que têm o ônus de defender a legitimidade do Estado Democrático de Direito permanentemente, através das suas atitudes, das suas ações, do seu compromisso com a área. Quarto, a imagem do Poder Judiciário. Quinto, o imaginário simbólico e social a respeito dos atributos da justiça, a autoridade do Estado brasileiro, o dever institucional de controle da conduta dos juízes. Então, são 7 pontos que se cruzam e que nos permitem avançar. Especialmente em tempos de redes sociais, superexposição de pessoas e profissionais, virtualização de dados e imagens, indiscrição comportamental virtual, mediatização de temas de justiça, é de decisiva importância o cuidado que os juízes e juízas devem ter com seus perfis nas redes sociais. Nesse momento, não se pode esquecer que os juízes e as juízas devem se guiar em sua atuação não pelo falso e atraente brilho das telas dos computadores, mas pela nobreza dos princípios contidos no Código de Ética da Magistratura, quais sejam a independência, a imparcialidade, o conhecimento e a capacitação contínuas, a cortesia no trato com os outros profissionais, a transparência nas suas decisões, o segredo profissional quanto ao conteúdo do que está sendo discutido, a prudência no processo de deliberar, chegar a conclusões decisivas, a diligência, a integridade profissional e pessoal, a dignidade, a honra e o decoro. Ou ainda devem atuar guiados pela força gravitacional dos 6 valores e princípios de conduta judicial, do Código Global de Ética da Magistratura, mais vulgarmente conhecido como Código de Bangalore, formulado em abril de 2001, em Bangalore, na Índia, e oficialmente aprovado em novembro de 2002, em Haia, na Holanda, pela Organização das Nações Unidas. E que aponta para independência, imparcialidade, integridade, idoneidade, igualdade, competência e diligência. Em suma, o cuidado impõe atitude reservada. Mas isso não se confunde com censura prévia, pois a liberdade de expressão não é um direito absoluto, assim como nenhum direito fundamental é absoluto no interior da Constituição Federal de 88. Deve-se ter presente a importante tarefa social que o juiz, a juíza desempenha e, por consequência, a confiança, a credibilidade, a independência e a imparcialidade do próprio Poder Judiciário, do qual o juiz, a juíza, é a expressão e ao qual se encontra institucionalmente vinculado. As razões para os juízes e juízas serem cuidadosos e cuidadosas são várias, e no mínimo se poderiam indicar as seguintes, aponto concretamente. Número 1, juízes e juízas não devem postar e manifestar opiniões assodadas, que podem ser inimigas de mais detidas análises racionais. Só que esse não é o ritmo da rede, né, gente? O ritmo da rede pede que você saiba tudo o que está acontecendo em termos, sei lá, de corrupção, por exemplo, em 30 segundos e já posta sua opinião contra ou a favor. Não é possível, se você não averigou, se você não conhece, se você não está pesquisando, acompanhando aquele tema, como é que você vai manifestar sua opinião sobre aquilo, se aconteceu ou não aconteceu? Não dá. O cidadão comum, a cidadã comum, pode ir lá fazer, lançar suas opiniões. O juiz se compromete brutalmente quando faz isto. 2, juízes e juízas podem, por suas manifestações em redes sociais, ferir direitos fundamentais de outros usuários,
atacando a honra, a imagem e a dignidade de uma outra pessoa com a qual você está interagindo. Suponha que você fique nervoso ou nervosa e perca a cabeça. E você expressa isso. Como há alguns casos que nós temos acompanhado de colegas e profissionais que, enfim, expressam uma opinião crítica demais, digamos, a uma outra categoria, uma outra classe profissional. Isso se torna uma bomba institucional. Juiz tal, juíza tal, afirmou que advogado X ou Y é isto ou é aquilo. Juízes e juízas não estão na sua posição para julgarem o comportamento dos colegas e das colegas. Mas nas redes sociais nós fazemos isso. E confundir esse transpasse da nossa postura real para a nossa postura virtual é extremamente perigoso e é delicado. Não é como se presencialmente nós estivéssemos danificando a imagem de um profissional, emitindo uma opinião pública e trompeteando isso para todo mundo saber. Esse é o efeito. Aquilo vai ser replicado por milhares, milhares, milhares de pessoas, terá um efeito perpétuo e provavelmente não se apagará mais, porque os usuários detêm a informação privadamente depois. Fulano de tal é isto. Sei. Nós não devemos julgar ninguém apressadamente e com opiniões pessoais. Então, isto fere a questão do decoro, da imagem, da relação, do coleguismo entre profissionais. Vamos avançar. Juízes e juízas podem se valer de sua liberdade de expressão, sem dúvida nenhuma, o que não autoriza que, no uso da liberdade de expressão, exprimam atos de racismo, homofobia, misoginia, antissemitismo, intolerância religiosa, entre outras modalidades de manifestação do ódio e do preconceito. E isso por força dos artigos 3º e 6º do Provimento 71 de 2018 da Corregedoria de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, que expressamente versou sobre isso. E aponto, isso também aparecerá como conteúdo da resolução que está sendo criada pelo CNJ. Nós, profissionais do direito, não importa em que posição estejamos, temos que ser defensores dos direitos fundamentais da pessoa humana. Não aqueles que irão violar esses direitos. Quarto, juízes e juízas não podem se associar publicamente a atividades político-partidárias ou a imagem pública de candidatos ou exercentes de cargos no poder executivo, município, estado, federação, e isso por força do inciso 3º, parágrafo único do 95 da Constituição e também do artigo 2º do Provimento 71/2018 do CNJ, que versa especificamente sobre isso, e a mens legis deste provimento era exatamente o clima eleitoral altamente dividido, polarizado e tenso que nós vivemos nesse país no ano passado, com tiroteios de todos os lados. Quinto, juízes e juízas podem difundir ou colaborar para a disseminação de falsas notícias. Mesmo que você não controle os instrumentos e você replique uma informação, digamos, sem controlar, sem prestar atenção, apertei o botão, foi. Puxa, você replicou uma informação que agora 10 mil outros usuários tiveram acesso. E era uma informação falsa. Aí vão voltar na cadeia e vão verificar. Quem foi o primeiro que replicou essa informação? Foi o juiz fulano de tal, foi a juíza fulano de tal. Estejamos isentos, por favor, de constrangimentos desse tipo. Nós não precisamos disso. Nós, como profissionais do direito, não precisamos expor a nossa atuação a esse ponto, correr esse tipo de risco. Juízes e juízas podem se tornar impedidos ou suspeitos para atuar em determinados processos a depender de suas postagens e posturas. Se eu for advogado, num caso, e o meu caso cair para averiguação e procedimentalização por um juiz que manifestamente tem opiniões contra uma mulher e eu tenho centralmente a discussão sobre os direitos de uma mulher,
eu vou dizer que esse juiz, essa juíza não está apto para julgar com isenção e parcialidade este caso, porque certamente eu, defendendo os interesses de uma mulher, tenho já definido a situação de uma perda de causa. E isto é abusivo, não só em termos de violação dos direitos da mulher, mas também de antecipação de juízos negativos com relação a um cidadão ou uma cidadã. Isso é inadmissível dentro do sistema judiciário. Juízes e juízas não podem seguir marcas ou produtos de empresas, pois associam sua imagem pública a imagens comerciais. E é evidente que estão circulando todos os tipos de propagandas comerciais. E não é nosso papel fazer o trabalho de quem exerce a campanha em nome de empresas, né, cujos interesses privados são os que nós conhecemos, são interesses comerciais. Juízes e juízas, por motivos de segurança, podem dar pistas a criminosos a respeito de sua vida pessoal e de seus familiares, colocando em risco a sua atuação, a sua rotina, o seu horário e, inclusive, a integridade física de seus servidores. O provimento, a resolução, na verdade, a resolução que está sendo formulada pelo CNJ, expressa também essa preocupação, né, com relação à segurança do exercício profissional, uma vez que juízes e juízas, como autoridades públicas, exercem um papel relevante em sociedade, portanto, são sim alvo, enfim, de eventuais criminosos. Juízes e juízas não são eunucos políticos, porém, a ação transformadora do juiz, da juíza, do trabalho, é a justiça e não a atividade político-partidária. As atividades políticas dos juízes e das juízas devem se dar por meio do voto e, além disso, por meio do associativismo de classe, dos movimentos sindicais, das entidades de área, das ações sociais e de cidadania, das trocas com pesquisadores e pesquisadoras, o exercício de consultoria técnica, assessoria a órgãos e entidades, autoria de estudos, artigos, livros, colaboração com a iniciativa de políticas públicas e legislação, iniciativa de projetos de lei, projetos sociais e de cidadania. Ou seja, há uma larga fronteira de atuação que não passa pelo canal da política partidária. 10º, juízes e juízas devem evitar menções positivas ou negativas sobre o chefe do poder executivo municipal, estadual, federal, sobre o governo, partidos e a pessoa, né, de políticos. Juízes e juízas podem se expor à desqualificação e à diminuição da qualidade de sua atividade jurisdicional, de sua imparcialidade, autonomia e independência profissionais, pela perda de postura nas redes sociais. Em função da prevenção que se gera pela opinião pública popular em seu desfavor. Juízes e juízas não devem se pronunciar e nem expor questões ou atos oficiais que envolvem discussões judiciais em curso. Juízes e juízas não devem se pronunciar sobre julgamentos proferidos por si mesmos, por outros colegas, e ou sobre o desempenho profissional de advogados, advogadas, de servidores, servidoras, e isso por força, inclusive, do artigo 5º do provimento 71 de 2018 do CNJ. Ademais, não devem expor à opinião pública eventuais divergências profissionais entre membros do Poder Judiciário e outros profissionais da área jurídica. Por fim, não devem se envolver em polêmicas, discussões, embates com usuários das redes sociais, também sob pena de desqualificação de sua imagem pública e profissional. Vamos dizer, olha, o juiz, a juíza
disse tal coisa, perdeu a cabeça e afirmou isso, mas isso vai ser usado contra você o tempo todo. Vão lembrar que você disse X coisa, ainda que você tenha dito isso num instante, digamos, em que tenha perdido a cabeça. O que esses pontos concretamente nos indicam? Né? Que existe um perigoso jogo de negociação com o mundo virtual, onde o juiz pode ver-se enovelado numa turbulenta espiral de comunicação pública, para a qual não necessariamente se encontra tecnicamente preparado como os profissionais de comunicação social. A mesma comunicação que realça heróis é também capaz de destruir carreiras. O preço, nesse sentido da, aspas, fama momentânea, ele pode ser altíssimo. Daí a importância de diferenciar várias situações, podendo-se separá-las em 4 fundamentais dimensões. Primeira dimensão, a dimensão dos perfis pessoais dos juízes nas redes sociais. O que é recomendado? Moderação, discrição, decoro, conduta ilibada, orientando as formas de atuação nas redes sociais. O provimento 71 menciona isso no artigo 4º. Também no julgamento do mandado de segurança, número 35.793 do Distrito Federal, página 18, ministro relator do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ele afirma: a legitimação da atuação jurisdicional também pressupõe que a sociedade enxergue o poder judiciário como imparcial. Aqui, como em quase tudo mais, impõe-se as virtudes de prudência e moderação. No voto, portanto, do relator, invocam-se esses 2 conceitos como fundamentais, orientando a atuação dos juízes nas redes sociais. Segunda dimensão, então eu falava do perfil nas redes sociais. Segunda dimensão, a dimensão de doutrina e ciência do direito. Muitos de nós são professores, professoras, atuam em escolas, dão cursos, dão palestras, atuam em escolas públicas, transmitindo conteúdos de educação para a cidadania. Estão autorizadas publicações científicas em blogs, em sites, no Twitter, com conteúdos que contenham doutrina, estudos, pareceres, documentos institucionais, teorias, comentários à legislação, artigos, comentários à jurisprudência. Quer dizer, há um flanco espaço de atuação no campo da doutrina jurídica, e que a todo juiz, toda juíza, permanece como um flanco em aberto. Quarta dimensão, a dimensão da representação de classe. Estão autorizadas as entidades de classe dos magistrados proferirem manifestações reativas, proativas, militantes em torno de causas ou situações, manifestando-se aí enquanto instituições, na representação de direitos e interesses de classe ou em torno de grandes causas de interesse público. Mas aí é a associação X dizendo que é tal. Não é o juiz ou a pessoa de seu presidente. Ele está falando em nome de toda uma representação. Quarto, a dimensão da comunicação com a imprensa por parte dos magistrados e magistradas. A comunicação e a transparência institucionais devem ser exercidas por profissionais competentes da área de comunicação social ou por porta-vozes dos tribunais, cortes ou juízos, perante a imprensa, especialmente se o juiz, a juíza, for acometido por uma situação delicada, difícil de administrar, quando julga casos de forte repercussão pública. Devendo-se, enfim, os profissionais de comunicação social atuarem sob a orientação dos juízes pela tarefa de tradução do conteúdo inscrito em linguagem jurídica para linguagem jornalística, evitando-se com isso a exposição da figura do juiz
ou da juíza, digamos assim, dando a sua cara a bater perante a imprensa e muitas vezes tentando, enfim, a máxima transparência, antecipa a decisão, coisa que evidentemente viola o seu código de ética profissional, coisa que não pode fazer, não é? Prejudicando, portanto, toda a tarefa de discussão judicial. Eu já vou aqui partindo para conclusão, né, desse nosso espaço de trabalho, interlocução. E eu ainda queria dizer algumas palavras finais importantes no desenho do trabalho aqui pensado. Do ponto de vista ético, juízes e juízas devem manter postura de reserva, cuidado, distância e crítica perante as redes sociais. É melhor que se distanciem das redes sociais para se tornarem mais observadores do que atuantes nas redes sociais. E isso porque na internet pessoa e profissional não se separam. Aliás, a esse respeito, o ministro Barroso afirma, cito, também o mandado de segurança 35793 do Distrito Federal: magistrados não se despem da autoridade do cargo que ocupam, ainda que longe do exercício da função. Ademais, o Código de Ética da Magistratura Nacional requer do juiz, da juíza, que atue de forma que exerça o seu ofício com independência. O artigo 7º menciona a independência judicial e implica que ao magistrado é vedado participar de atividade político-partidária. E a imparcialidade aponta para a ideia, contida no artigo 9º, de que no desempenho de sua atividade, ao magistrado cumpre dispensar às partes igualdade de tratamento, vedada qualquer espécie de injustificada discriminação, de origem social, de sexo, de gênero, de idade e etc. As partes devem ser tratadas como portadoras de direitos e deveres imparcialmente cuidadas. Além disso, impõe-se que seja na vida privada, seja na vida profissional, o juiz atue de forma a conservar a sua integridade pessoal. Aliás, isso como decorrência dos artigos 15 e 16 do Código de Ética da Magistratura Nacional, que a esse respeito conecta a confiança na justiça à imagem pública dos juízes e das juízas. O artigo 5º é explícito nesse sentido. A integridade de conduta do magistrado fora do âmbito estrito da atividade jurisdicional contribui para uma fundada confiança dos cidadãos na judicatura. E ainda o 16, o magistrado deve comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função, cônscio de que o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral. Ou seja, estão postando, estão dizendo, estão multiplicando, estão afirmando que X... Você não. Porque a sua profissão impõe uma restrição de conduta que não te identifica com o que todos estão fazendo. E se esses todos não fossem 100 milhões que aderiram à rede, fossem 200 milhões, a ética muitas vezes está ao lado daquele único que tem uma opinião singular e que está contra, sim, todo mundo. A moral pode arrastar a gente para agir da forma X ou Y, conforme os grandes consensos sociais de uma época. E muitas vezes os grandes consensos morais de uma época são destrutivos. A moral nazista, por exemplo, não existia uma moral naquele staff. Não é?
dizimar um grupo social, isto não era prometido como uma espécie de salvação do nacionalismo alemão pós-Segunda Guerra Mundial? Então, moral extremamente perigosa, se nós vamos no turbilhão da coletividade ou de uma moral transformada numa forma de socialização consensual. Muitas vezes a ética é a capacidade do indivíduo se contrastar à opinião da maioria. E a autonomia de uma boa decisão judicial é negar quando tem que ser negado e dar provimento quando tem que ser dado provimento. Isso sem, enfim, reclinar-se ante a opinião pública ou, por exemplo, a pressão social que as redes sociais possam estar fazendo sobre aquele ato de julgamento do magistrado ou da magistrada. Do ponto de vista comparado, o Código de Ética e de Conduta do Ministério Público da União e da Escola Superior do Ministério Público da União, Portaria 98 de 2017, do Ministério Público da União, possui 2 dispositivos que já começam a externar preocupações com o uso das ferramentas digitais. O artigo 4º, inciso 3º e 4º. São compromissos de conduta ética atuar com imparcialidade no desempenho de suas atribuições funcionais, não permitindo que convicções de ordem político-partidária, religiosa ou ideológica afetem a sua isenção. Ou ainda, mais adiante, utilizar de recursos e ferramentas da tecnologia da informação e da comunicação, observando as normas internas, sendo vedada a utilização desses recursos para a prática de atos ilegais ou para a propagação e divulgação de conteúdo que atentem contra a moralidade administrativa. A esse respeito, numa primeira fase, a preocupação das corregedorias deve exatamente dar ênfase na prevenção, e o esforço é de uma campanha nacional para alertar sobre os riscos em torno das redes sociais. Segundo, a oferta constante de informes contendo orientações sobre esses riscos, problematizando. O terceiro esforço, a oferta de cursos nas escolas judiciais, como nós estamos aqui nesse momento, reunidos, como eu disse, em caravana nacional, em torno desse clamoroso tema que, enfim, é da agenda do contemporâneo e tem uma urgência para ser efetivamente regrado. E, por fim, aquela solução que é necessária no ramo, que é a regulamentação da matéria, que já tarda, e, portanto, devemos aguardar agora em agosto que, enfim, essa resolução venha a lume. Numa segunda fase, oportunamente, talvez não tenhamos clima suficiente do Brasil de hoje, para uma tarefa um pouco mais ambiciosa, que seria a de alterar, modernizar, atualizar e conectar a esse novo mundo a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN, né, que já é uma normativa importante, né, foi um regramento estruturador, mas da década de 70, né, contém seus limites, contém seus vícios históricos. Nós temos que falar ainda uma linguagem que se conecte a esse novo mundo, a esses novos desafios que tocam de perto a vida dos senhores e das senhoras. Do ponto de vista, enfim, imediato para a formulação das grandes orientações internas da classe, é esse debate, essa reflexão, essa proposta de propagação dessas preocupações e uma atenção para a ideia de que não se estará de forma alguma constrangendo a liberdade de expressão de ninguém, se estará evitando que danos maiores à imagem do Poder Judiciário possam vir a afetar algo mais profundamente problemático, que é a legitimidade do Estado democrático de direito, e sobre isso não há negociação. Nós somos parceiros e parceiras, temos que atuar permanentemente na defesa e proteção desse grande, enfim, espaço de tratamento dos direitos e deveres, que é a noção
de Rule of Law. Pela atenção dos senhores e senhoras que resistiram até esse horário, muito obrigado. Obrigado ao professor Dr. Eduardo Bittar, em nome da Escola Judicial e do Tribunal Regional do Trabalho. Gostaria de entregar, através da nossa diretora, doutora Margarete Costa, desembargadora, o certificado de participação do nosso conferencista. Se alguém quiser se manifestar de alguma forma, elaborar alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade. Nós voltamos a frisar que o retorno será às 14 horas com os laboratórios lá na Escola Judicial. E, conforme prometido, vamos aqui fazer o sorteio dos livros que o professor doutor gentilmente cedeu. Eu queria pedir a ajuda de Marcos. Nós temos aqui, segundo nossos registros, o quantitativo de 216 magistrados inscritos. Nós vamos ter auxílio da internet para fazer esse sorteio. São 3 títulos a serem sorteados. Obviamente que quem não estiver ausente, infelizmente, não vai ser contemplado. Não, eu coloquei uma quantidade maior do que 3, porque tem muitas pessoas ausentes, então a gente vai... Não, deixa aparecer para o pessoal ver. Deixa aparecer na tela para o pessoal ver direitinho. Legal, gostei da dica. Mas aí quem tiver, né? De quem está presente para prestigiar. Precisa esperar aparecer no telão. Tá? Porque tem muita gente ausente, a gente vai ver passando. Marcos, pode, por favor. Pronto, número... Agenor Calazans, está presente? Não está. Número 159, vamos ver se está presente. Que é exatamente... Aqui agora. Marilúcia. Não. 129.